Olá, eu sou a Jennifer Portugal, sou mãe, educadora parental e hoje o nosso assunto é a birra. O que é a birra? O que acontece no corpo da criança durante a birra e quais ferramentas usar para poder passar por essa situação de forma leve? A birra vem da incapacidade da criança de lidar com os sentimentos. A criança ela não nasce entendendo o que ela sente e muito menos sabendo lidar com aquilo. Então vamos imaginar uma situação hipotética. Você vai comprar um brinquedo, vai entrar numa loja de brinquedo para comprar o presente do seu filho. E aí você combina antes de entrar que vocês não vão levar nenhum brinquedo, vocês vão apenas comprar o presente do amiguinho dele. Ok, vocês entram, vão procurando vários brinquedos e enfim vocês acham o presente que vocês queriam. E aí vocês vão se direcionando para o caixa e seu filho vê aquele lançamento do brinquedo maravilhoso que ele mais queria. Só que vocês já tinham combinado que vocês não iam levar nada daquela loja de brinquedo, a não ser o presente do amigo. E aí na hora que você vai pagar, você paga e vamos embora. E aí ele se joga no chão, ele chora porque ele simplesmente quer aquele brinquedo maravilhoso. O que fazer? Por que isso acontece? Aí agora vamos pegar então a parte do adulto, o exemplo do adulto. Vamos supor que você ama a bolsa. Você vai numa loja, você entra e você começa a ver as bolsas maravilhosas. Você não tem dinheiro para comprar aquela bolsa caríssima, mas o desejo de comprar aquela bolsa, ele existe. Assim como o desejo da criança de comprar aquele super brinquedo. A diferença do adulto para a criança é que o adulto ele já consegue ou deveria conseguir lidar com a frustração, lidar com aquele sentimento de não poder comprar aquela bolsa. A criança ela ainda não entende o que é a frustração e muito menos consegue lidar com ela. Mas o desejo de comprar existe tanto na criança quanto no adulto. Então, a gente conseguir lidar com esse desejo e lidar com a frustração que nasce naquela criança é o ponto-chave da birra. Então, a birra serve para externalizar aquilo que eles sentem, aquilo que eles têm no interior e não conseguem ainda lidar com aquilo de uma forma funcional. Um adulto frustrado ele pode sair da loja, ficar chateado que não conseguiu comprar a bolsa e viver a sua vida. Ou ele pode ficar frustrado e tentar compensar aquilo em diversas outras situações, seja em comida, seja em exercício físico, mas os adultos buscam outro mecanismo para poder lidar com a situação. Você não vê um adulto se jogando no chão gritando, mas a criança, o seu comportamento é essa válvula de escape que ela tem para conseguir lidar com aquela situação. É a melhor maneira? É uma maneira muito legal que todo mundo olha e fala, nossa, que legal. Não é, mas é a realidade da criança. Tentar entender um pouquinho como funciona a birra no cérebro da criança. Vamos supor que nossa mão fechada seja um cérebro. Essa parte aqui de cima é o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável por raciocinar e planejar as ações. Aqui embaixo é o nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. Quando nós estamos conseguindo raciocinar e pensar naquilo, nós estamos com essa tampinha do nosso cérebro fechada. Então nós pensamos, raciocinamos e agimos. Quando nós estamos tomadas pelo sentimento, a gente levanta essa parte aqui e a gente só consegue reagir. Nós não conseguimos pensar para ter uma ação. Então, quando a criança está com o sentimento de frustração totalmente tomado, ela está com o sentimento dela à flor da pele. Ela não está conseguindo raciocinar aquela situação para então ter uma ação saudável ou menos explosiva, como uma birra e se jogar no chão para chorar. Então, esperar da criança que ela tenha um comportamento de um adulto, que ela tenha um comportamento de conseguir lidar com a situação, é esperar um comportamento no qual o cérebro daquela criança não está maduro o suficiente para resolver. Porque quando a criança está desse jeito, ela vai reagir às situações, ela não vai raciocinar, ela não vai pensar, eu vou me jogar no chão porque então eu vou conseguir o brinquedo. Não, é uma explosão de sentimento, no qual ela vai reagir àquela situação. E a forma com que a criança reage à frustração é gritando, é chorando. Ela não tem a capacidade ainda de sentar e conversar, como um adulto tem, por exemplo, de falar, eu estou me sentindo frustrada, eu queria muito aquele brinquedo. A criança não tem a capacidade de diálogo, a criança não tem a capacidade de raciocinar sobre aquilo. Então, esperar que a criança ela haja de uma forma racional com seus sentimentos e não reaja, é esperar algo neurologicamente impossível do desenvolvimento de maturidade daquela criança. Então, a gente entendeu o que é a birra, como funciona a birra para aquela criança e o porquê que ela está fazendo aquilo, é essencial para a gente entender o porquê que a gente precisa acolher.
O porquê que quando a criança faz uma birra, a gente não precisa punir. A gente não precisa olhar para a criança e falar, é mal educada. Não é questão de educação, não é questão de mimo. É questão de não conseguir e não saber lidar com o que sente. O nosso papel enquanto adulto é conseguir orientar e guiar aquela criança para ela, conforme for crescendo, se desenvolvendo, conseguir respirar e voltar para o centro e raciocinar sobre determinadas ações, que é o que a gente se espera de um adulto. É quando a gente não gosta de algo, é quando a gente se sinta frustrado ou tem algum sentimento, a gente consiga se centrar, voltar para a gente e então conversar e dialogar sobre isso com as outras pessoas. E resolver também dentro de si aqueles sentimentos, coisa que a criança não é capaz ainda. E o papel do adulto é dar ferramentas e demonstrar como aquilo ali vai se desenvolver. Como que a criança consegue desenvolver essa capacidade de educação emocional, de pensando e raciocinando e planejando as suas ações, como que ela vai reagir sobre determinado comportamento e determinada situação. Então, nessa situação, a criança já está gritando, já está chorando, como agir? O primeiro passo é retirar a criança daquela situação que provavelmente está todo mundo olhando e você está à flor da pele. O adulto tende a ter necessidade de pertencer, então quando os outros estão olhando, a gente se sente pressionado a agir conforme a sociedade espera, que é bater, é gritar e é repreender aquele comportamento. Então quanto mais no privado você conseguir lidar com aquilo, melhor. Então você avisar para a criança que você vai pegar, que você vai tirar ela dali, que vocês vão conversar, leva para um lugar mais tranquilo e aí você consegue fazer alguns exercícios para ela se acalmar. Tentar explicar para a criança ali naquela situação em que ela se encontra com o cérebro totalmente reativo, ela não vai conseguir absorver aquilo ali. Ela não está raciocinando, ela só está reagindo. Então tira a criança daquele meio, pede para ela respirar e aí vem algumas atividades no qual você pode puxar ela para a realidade. Tem algumas brincadeiras como cheira a florzinha, que é inspirar, e é só para velhinha, que é expirar. Pedir para ela fechar os olhos e ver se ela consegue qual é o primeiro barulho que ela escuta no ambiente. Pedir para colocar a mãozinha dela no coração. Então essas são algumas atividades para você conseguir fazer com que a criança se centre na realidade e acalme os seus ânimos. Essas atividades são atividades que vocês podem brincar e o ideal é que isso seja ensinado antes de chegar nesse clímax. Em um momento em casa, em um momento de descontração, você ir ensinando a criança diversas atividades de autorregulação, como cheira a florzinha só para velhinha, o de escutar o barulho do ambiente. Então, atividades que façam com que ela se conecte com ela e com o ambiente, faz com que ela vai conseguindo voltar e raciocinar. E aí sim, depois que a criança se acalmou, raciocinou, você consegue dialogar e explicar para ela o que tinha acontecido, o que aconteceu ali no ambiente, o porquê que vocês não levaram um brinquedo, o que vocês tinham combinado, mas tentar lutar com o sentimento de frustração e de desejo da criança é secar gelo, porque ela vai sentir e ela ainda não sabe lidar com aquilo. E aí, conforme vocês vão dialogando, vocês vão conversando, essa criança vai sendo ensinada a ter ferramentas para conseguir lidar com os sentimentos, ela vai tende a diminuir as birras. Porque quando você tenta exterminar a birra, ela não diminui. Porque você não está dando outras ferramentas para aquela criança para que ela consiga lidar com as situações de outro jeito. E conforme você vai munindo aquela criança de outras ferramentas, a tendência é ela saber lidar com as situações de uma outra forma e a birra ir diminuindo conforme aquele cérebro vai se desenvolvendo. Ou seja, qual é o nosso papel enquanto a birra de uma criança? Primeiro, ter empatia e entender o que está acontecendo ali naquele cérebro, o que está acontecendo ali no sentimento daquela criança. Segundo, conseguir orientar ela para buscar ferramentas para resolução de problema. Então, a gente tem entendido todo esse processo do cérebro da criança em como agir, faz com que a gente tenha nas mãos novas ferramentas para conseguir quebrar o padrão de forma de disciplinar que não respeite aquela criança. Espero que tenham conseguido entender como que funciona esse processo da birra para a criança e em quais ferramentas a gente consegue mudar um pouquinho aquela disciplina que a gente vinha fazendo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, se já passou por alguma situação bem bizarra. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal também e me segue lá no Instagram. Beijinhos, até a próxima!